Quer assinar o NBA League Pass com 7 dias grátis de teste e um desconto de mais de 40%? É só clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo, fazer o seu cadastro e garantir esta plataforma maravilhosa com todos esses benefícios. Cala a boca e pega o dinheiro. Agora assista ao vídeo e não se esqueça de deixar o like, que é muito importante. Beleza então, pessoal, para começar, vamos aqui com vencedores e perdedores da temporada regular. E aí eu vou fazer diferente, tá? Normalmente, quando eu faço vencedores e perdedores, eu sempre começo com os vencedores e aí eu fecho com os perdedores. Aqui, para dar uma diferenciada, para sair da rotina, eu vou intercalar. Eu vou de um vencedor, depois eu vou com um perdedor e aí eu vou intercalando assim. Por quê? Porque eu quero. Basicamente é isso, porque eu cansei da mesmice. Cansei da mesmice. Então, vamos aqui começar. E eu vou começar com um vencedor. E pra mim, me surpreendeu, tá? Foi uma das surpresas que eu tive nessa temporada. E foi a classe de draft. Né? Eu fui uma das pessoas que não ficou tão animada assim com a classe de draft. Essa última classe eu não me animei. E eu falei isso várias vezes, que não era uma classe que enchia os olhos, né? Não tinha nenhum prospecto que realmente me brilhava os olhos, não tinha ninguém. Tinha bons prospectos, por exemplo, eu gostava muito do Rizaché como prospecto, gostava muito do próprio Topic, que acabou nem jogando nessa temporada, né, por conta da lesão, deve jogar a temporada que vem. Tinha alguns nomes que eu gostava, Kelewar, Dalton Knecht, Rich Shepard, tinha nomes que eu gostava, mas não tinha nenhum nome que eu realmente, tinha paixão. Não tinha. E aí a minha expectativa, e eu sei que muita gente também tinha a mesma expectativa, era muito baixa pra essa classe, pra esses novatos. Eu tinha muitas dúvidas se algum desses novatos iria realmente brilhar nessa temporada. E tivemos alguns se destacando. Claro, nenhum teve uma temporada nível Wembanyama, né? Nenhum. Ou nível Luka Doncic, nível Trae Young, não teve, né? Óbvio, quando eles foram novatos, né? Mas a gente teve alguns novatos realmente se destacando, tendo destaque nos seus times. Stephon Castle, Zach Edey, o Jalen Wells, que infelizmente, né, não vai jogar mais por conta daquela falta absurda que fizeram nele. O KJ Simpson, né, do Hornets. Absurdo que aquele cara fez. Mas ele fez uma temporada muito boa, o Jalen Wells. O próprio Kelewar jogou bem. Quinten Post jogou bem, né? O pivô do Golden State. Quem mais? Tô esquecendo de alguém, certeza. Rizaché fez uma boa temporada. Buzelis fechou muito bem a temporada. Então, a gente teve, né, alguns jogadores, alguns novatos aparecendo. O Dalton Knecht, Filipowski, enfim. O próprio Alexar, né, que era um cara que eu tinha vários questionamentos, mas realmente se provou um jogador interessante, fez um bom ano lá no Wizards, Bobby Carrington também. Então essa classe de draft, ela foi uma vencedora dessa temporada, porque ela realmente superou em muito as expectativas. Então, o primeiro vencedor pra mim foi a classe do último draft. Um perdedor, e esse pra mim foi talvez o grande perdedor da temporada. As pessoas que acharam que a NBA tava sem graça. Né? Rolou muito esse papo de que a NBA tá sem graça, que a NBA não tá dando mais audiência, que as pessoas estão perdendo interesse na NBA e tal. E aí, essa temporada regular, ela veio pra provar que não. Que a NBA não tá sem graça. Que a NBA não tá... Que não perdeu a diversão. A NBA ainda é legal pra caramba. Ainda dá audiência pra caramba. Olha a audiência que teve a rodada de Natal. Tá de brincadeira? Tá de brincadeira, pô? Né? Olha a audiência que, né, vários outros jogos tiveram, né? Essa última rodada, esse Clippers e Warriors, cara, a audiência deve ter sido absurda. Deve ter sido absurda. Então, fora outros jogos também que devem ter dado uma audiência federal. E a temporada em si, ela foi muito legal. Assim, claro, a temporada regular, ela chega um ponto que ela se torna um pouco maçante mesmo. Não tem como. São, cara, 82 jogos. É muita coisa.
Mas essa temporada, ela teve muita coisa foda acontecendo. Teve muita coisa foda. Olha a trade deadline. Olha o que foi essa trade deadline em nível de trocas impactantes, de entretenimento gerado. Pô, você tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ó, a rodada de Natal, tanto que foi foda. Olha como que foi essa última rodada, esse Clippers e Warriors, tanto que foi um jogo inacreditável de bom. Olha o que foi acompanhar essa disputa pelo MVP entre Jokic e Shai, como que foi maneiro acompanhar. Olha as histórias que a gente teve nessa temporada, o Detroit Pistons ressurgindo, o Houston voltando pro playoff, né? Teve muita coisa legal, mano. O fracasso de Phoenix e Filadélfia, que mesmo pros torcedores, né, tendo sido algo ruim, a nível de entretenimento, de narrativa, de histórias sendo contadas, foi algo, né, legal, assim, de se ver, querendo ou não, né? Então, quem achou que a NBA tava sem graça, cara, desculpa, você, né, você perdeu. Você perdeu, porque a NBA tá longe de ser graça, de ser sem graça. Passa longe de ser sem graça. E essa temporada regular veio pra mostrar isso, né? Como que a NBA ainda é um produto espetacular e que gera, né, histórias, narrativas, né? É absurdo, cara. A NBA ainda é absurda demais. E o playoff, ele vai vir pra reforçar ainda mais isso, porque esse playoff tem tudo pra ser uma coisa realmente fantástica. Então, quem achou que a NBA tava sem graça, saiu também como perdedor. Indo agora pra um vencedor, cara, aqui não tem jeito, o Lakers, né, gente? O Lakers é um puta vencedor dessa temporada. Primeiro, porque conseguiu a seed 3, né? Conseguiu a terceira colocação, vai ter mando de quadra, conseguiu, né, ter uma campanha fantástica, passando das... chegando na casa das 50 vitórias, coisa que não acontecia há um tempo lá no Lakers. Então foi vencedor por conta disso. Foi vencedor, obviamente, pela chegada do Luka, que além de ter um impacto imediato de fortalecer a parte ofensiva, de dar mais uma peça para esse ataque que já tinha LeBron James, ele chega para resolver não só o agora, mas ele resolve também o futuro do Lakers. O futuro do Lakers pós-LeBron, que era totalmente nebuloso, né? Era muito incerto o que seria do Lakers pós-aposentadoria do LeBron. Agora, velho, o futuro do Lakers já é muito promissor, porque tem o Luka, que é um dos melhores jogadores de basquete do mundo, com apenas 25 anos, com muita sede, com muita fome de ganhar por tudo que aconteceu, né? A situação do Dallas e tal, ele sair de lá e pá, do jeito que saiu, né? Então, pela campanha que o Lakers teve, pela chegada do Luka, que resolve o futuro do time, pelo J.J. Redick ter se provado um bom treinador, promissor, né, fazendo um bom trabalho, eu acho que esse combo faz do Lakers um dos times que mais venceu nessa temporada, mano. Um dos times que mais venceu. E aí eu, né, posso até já englobar no Lakers o LeBron. Cara, o LeBron James foi um puta vencedor nessa temporada. Atingiu outras marcas históricas, consolidou outros recordes, jogou com o filho dele, que com certeza deve ter sido a grande vitória pro LeBron. Acho que se você perguntar pro LeBron qual foi a grande vitória dele na temporada, ele vai falar, pô, jogar com o Bronny. Com certeza ele vai falar isso, porque era algo que ele declaradamente queria muito, ele já falou várias vezes que esse era um dos sonhos dele, e ele conseguiu realizar. E de quebra, ganhou um Luka Doncic, né? É sempre bom, né? É sempre bom numa terça-feira qualquer pingar um Luka Doncic no seu time. Tá? É legal, é maneiro, né? É maneiro, então o LeBron, ele sai como um puta vencedor também. Puta vencedor. Então, Lakers / LeBron são grandes vencedores também. Indo agora para mais um perdedor, eu vou, já que eu falei da troca do Luka, né? Os torcedores do Dallas são perdedores, né? E a troca do Luka, ela ainda não foi
absorvida pelo torcedor do Dallas. Acho que tem muito torcedor que ainda tá zonzo com o que aconteceu. E esse último jogo, né? Luka voltando pra Dallas, se emocionando, chorando ali no ginásio. Acho que aquele momento ele bateu ainda mais no torcedor do Dallas. Do tipo, caralho, mano. Realmente trocaram o nosso menino e ele não queria ser trocado. Ele queria estar aqui. Sabe? Eu acho que isso bateu muito forte no torcedor do Dallas. Né? Eu acho que teria sido mais fácil pro torcedor do Dallas aceitar essa troca se o Luka não tivesse demonstrado tanta emoção. Se o Luka reage do mesmo jeito que o Klay Thompson reagiu quando voltou pro Chase Center, de uma forma um pouco mais fria e tal, talvez o torcedor do Dallas, né, óbvio, ele ainda ficaria revoltado, ainda ficaria puto com a troca, mas talvez ele aceitasse um pouco melhor. Só que agora, quando o torcedor vê o moleque voltando pra cidade e claramente querendo tá lá, do tipo, pô, mano, se eu pudesse, eu não teria saído daqui. O choro do Luka, a reação do Luka ali deixou isso muito claro. E aí eu acho que ver aquilo, deve ter, saca, batido muito no torcedor do Dallas, do tipo, caralho, mano. Como é que fizeram isso com o Luquita? Como é que tiraram ele da gente? Né? Então, o torcedor do Dallas é um dos grandes perdedores, cara, dessa temporada. Fora a questão de ter perdido o Kyrie Irving pra temporada, enfim. Acho que tudo torna o torcedor do Dallas um perdedor dessa temporada regular. Né? É inevitável não falar isso, né? Voltando agora para um vencedor, eu vou... cara, eu vou com Detroit, né? Detroit, uma das grandes histórias, se não a grande história dessa temporada. Um time que, temporada passada, teve a pior campanha da NBA, né? A pior campanha de sua história. Foi um ano realmente desgraçado pro Pistons ano passado. E aí, nesse ano, tudo mudou, né? Tudo mudou. O Pistons passou das 40 vitórias, coisa que não acontecia desde 2007. Volta aos playoffs depois de muito tempo. E volta com, assim, e vai pro playoff com chance de avançar. Pra mim, a série entre Knicks e Pistons é muito aberta. Talvez o Knicks tenha um pequeno favoritismo, ainda mais pelo fator casa, o Garden, né, é um fator que desequilibra. Mas, pô, jogar em Detroit também não vai ser fácil pro Knicks, tá? A torcida animada do jeito que tá, e é uma torcida muito apaixonada, uma torcida que tava com muita saudade de ver o time na pós-temporada. Né, se você quiser ter de base o que deve ser a torcida do Pistons nessa primeira série contra o Knicks, é só ver como é que foi a reação da torcida do Lions quando, né, o time voltou pro playoff da NFL. Pega lá o jogo do Lions contra o Rams, por exemplo. Né, que teve ali toda a questão também do Matt Stafford voltando ali e tal, jogando em Detroit. Pega aquilo lá de base. É aquilo lá que o Knicks vai enfrentar, cara. Algo parecido com aquilo lá. A arena do Pistons, a Little Caesars, né? Ela vai estar pulsante demais, cara. Então, o Pistons é um puta vencedor. Ainda mais por toda a questão do Cade Cunningham se tornando All-Star, né, o elenco jovem amadurecendo, as chegadas sendo impactantes, né? Tobias, Malik Beasley, o Bickerstaff fazendo um ótimo trabalho. Então, tudo que envolve Detroit Pistons foi um vencedor nessa temporada. Detroit, Cade Cunningham, Bickerstaff. O combo Pistons foi um grande vencedor nessa temporada regular, tá? Um perdedor agora, os técnicos, né? Acho que os técnicos foram perdedores dessa temporada, porque ficou muito claro, com as demissões do Taylor Jenkins e do Michael Malone, principalmente, que ninguém tem o seu trabalho 100% garantido.
né? Principalmente a demissão do Michael Malone, cara. Porque é um cara que foi campeão recente. É o maior treinador da história do Denver. Apesar dos pesares, o Denver, quando demitiu o Michael Malone, tava no top 4 da conferência, tava com a campanha boa, ia ter mando de quadra. E o Denver decidiu demitir o cara faltando uma semana pro playoff. Então acho que isso passou um recado do tipo: técnicos da NBA, não se acomodem. O trabalho de vocês não tá garantido. Sabe? E isso acaba tornando a classe técnicos na NBA perdedores nessa temporada regular. Porque, né, meio que não importa o que você conquistou. Se a diretoria, se der na telha da diretoria te demitir, ela vai te demitir independente de qualquer coisa. E independente do momento também. Porque uma coisa seria demitir o Michael Malone no meio da temporada. Outra coisa é demitir faltando uma semana pro playoff. Acho que isso, o time da demissão também, ela passa um recado. Então acho que os técnicos no geral são perdedores dessa temporada, né? A classe de técnicos é uma perdedora. Vencedores, de novo. Falei de Detroit, falar de Clippers também, né? O Clippers também foi uma das grandes histórias dessa temporada, um time que poucos acreditavam que ia conseguir algo nessa temporada. A temporada começou com muitas dúvidas em relação ao Clippers. Kawhi não tinha previsão de voltar. O time havia perdido o Paul George. Tinha ali um Harden que ninguém sabia o que seria nessa temporada. Um Tyronn Lue, né, que nunca passou tanta confiança assim. Um momento também de transição, de mudança de marca, mudança de tudo, né? Tudo mudou no Clippers nessa temporada. Ginásio novo, enfim. Era um time cheio de interrogações e que terminou a temporada voando, né? Engatando 7 ou 8 vitórias seguidas, vencendo o Golden State no Chase Center, no jogo mais importante do ano, e vencendo do jeito que venceu, né? Kawhi jogando pra caralho, o Harden jogando pra caralho, o Zubat jogando pra caralho, a defesa aparecendo, garantindo a seed 5, pegando vaga direta no playoff. Então, todo o ano, toda a temporada do Clippers, ela foi absurdamente vencedora, né? Então, o Clippers é um grande vencedor, né? Chega no playoff bem, com o Kawhi saudável, jogando muita bola, com o Harden jogando o seu melhor basquete pós saída do Houston, com o Zubat entrando no playoff como um dos 5, 6 melhores pivôs da NBA, na minha opinião, pelo menos. Um elenco de apoio muito bom. Derrick Jones, Chris Dunn, Norman Powell. Então, cara, o Clippers é um time que realmente venceu demais, cara. Assim como o Pistons, uma das grandes histórias dessa temporada regular. Sem a menor sombra de dúvida. Outro perdedor, falei de torcedor do Dallas, Klay Thompson é um perdedor, né? Klay Thompson é um perdedor, porque o Klay, ele, segundo informações, né? Ele não quis ir pro Lakers porque ele queria jogar com o Luke e Curry em Dallas, né? Que ele achou que lá ele teria mais chance de brigar por título, que ele queria ainda brigar por título. E aí vai começar o playoff e o Klay não vai ter nenhum dos dois ao lado dele. Curry fora da temporada e o Luka foi pro Lakers, onde ele não queria jogar. Eu acho que o Klay Thompson, ele sai como um puta perdedor também, viu? Claro, pode fazer um bom play-in, pode classificar no playoff, mas é difícil imaginar Dallas brigando por título, né? Coisa que quando o Klay Thompson chegou lá, era o grande objetivo, né? E é difícil ver esse objetivo sendo atingido nessa temporada. Talvez na temporada que vem, mas nessa temporada é difícil. Então, Klay Thompson é um perdedor, cara. Klay Thompson acaba sendo realmente um perdedor. O outro vencedor, falei de Klay Thompson, né? Stephen Curry é um vencedor, na minha opinião. Fez uma temporada muito boa, meteu números muito bons, né? Estabeleceu mais um recorde de bolas de 3, né? 40 mil? 40 mil bolas de 3 o Curry? Tô maluco, acho que era 40 mil mesmo.
eu ver. Eu esses números de recorde, eles sempre me confundem. 40 mil bolas de 3. Exatamente. Não, 40 mil, né? 4 mil, 40 mil é uma loucura. Pô, se o Curry mete 40 mil bolas de 3, porra, fecha a NBA, né? Tá de sacanagem. 4 mil bolas de 3. Não sei por que eu falei 40 mil, desculpa. 4 mil bolas de 3, né? Estabeleceu mais um recorde. 4K de bolas de 3 convertidas. E o que pra mim realmente torna o Curry um vencedor foi que ele ganhou pelo menos né? Essa e mais outra temporada de chance de ser campeão, né? Meio que o Warriors, com a troca pelo Butler, abriu ainda mais essa janela de título que tava bem fechadinha, né? Não existia nenhuma janela de título, existia uma fresta, né? De possibilidade de título. Com a chegada do Butler, essa janela abre, né? Então, o Curry sai como vencedor, porque ele ganha 2 janelas de título com a chegada do Butler. Nesse ano e o próximo, pelo menos, né? Então o Curry é um vencedor, cara. O Curry realmente é um vencedor. O outro perdedor, San Antonio. San Antonio é um perdedor, né? Primeiro por não conseguir o seu objetivo, que era chegar no play-in, né? Esse claramente era o objetivo do Spurs no começo da temporada. Com a chegada do Chris Paul, com a chegada do Harrison Barnes, com o draft do Stephen Castle e com o Ibanema indo para o segundo ano, era esperado, né, que o Spurs brigasse por play-in. Chegou a brigar, né? Chegou a brigar. Só que no fim não deu, né? Perdeu o Ibanema por conta da trombose no ombro. Depois perdeu o Darren Fox, né? Cirurgia no dedo e ficou fora do play-in. Então acho que o Spurs, por todo o contexto da temporada, por todas as perdas que San Antonio teve, acho que San Antonio sai como um perdedor. Teve também toda a questão do Popovich se afastando e tal. Então a temporada em si do Spurs ela não foi muito legal. Foi uma temporada que, né, não foi muito bacana. Então San Antonio eu coloco também como um perdedor. Voltando para os vencedores. E aqui eu vou embalar uns 3 vencedores seguidos, porque tem mais vencedor do que perdedor. Então eu vou embalar 3 vencedores aqui. Oklahoma eu coloco como vencedor, óbvio, né? Nadou de braçada na Conferência Oeste, 68 vitórias, terminou tendo o maior diferencial de pontos da história da NBA, né? Venceu os adversários em média por 12,9 pontos de diferença, maior número da história, né? Isso, né? Nunca tivemos um time fechando uma temporada com esse diferencial, então a marca gigante para esse time jovem do Thunder, que pelo segundo ano seguido lidera a Conferência Oeste, e nesse ano especial, né? Porque liderou com uma folga absurda. Pode ter, ou vai ter, né? Provavelmente o MVP da temporada, o Shai. Jalen Williams indo pro All-Star. Chet chegando saudável no playoff. As contratações dando resultado. Caruso, Hartenstein, enfim. Contratações entre aspas, né? O Hartenstein foi contratação e o Caruso foi troca. Bem que o Caruso ele negociou o contrato novo, né? Então ele meio que é uma negociação também. Enfim, termos técnicos. Tudo no Thunder foi bom. Foi uma temporada maravilhosa pro Thunder. Então, o Thunder, obviamente, é um puta de um vencedor. Vai ter o mando até onde sobreviver no playoff. O mando de quadra vai ser do Thunder numa possível final, se o time chegar. Porque teve a melhor campanha, né, no geral. Então, o Oklahoma é um vencedorzaço, assim. Não tem nem muito questionamento em relação a isso, né? Só 14 derrotas na temporada. Perdeu um jogo contra times do leste. Uma das melhores defesas, a segunda melhor defesa em pontos cedidos. A defesa que mais forçou turnovers. E chega no playoff vindo de 4 vitórias seguidas, né? Então ainda tem esse plus de chegar quente no playoff. Então, Thunder, né? Tudo que envolve o Thunder foi bom, né? Foi vencedor, né? Foi vencedor. Então, Oklahoma é o vencedor.
O Nikola Jokic eu vou colocar como vencedor, né? Apesar da possibilidade dele não ganhar o MVP, porque existe essa possibilidade, eu acho que com ou sem MVP, a temporada do Jokic foi absurda. É uma temporada histórica, primeiro pivô a ter médias de triple-double na história da NBA, apenas o terceiro jogador no geral a conseguir isso, meteu o primeiro 30-20-20 da história, meteu o triple-double de mais 60 pontos, conseguiu colocar o time dele no playoff com o mando de quadra. Eu acho que a única coisa realmente ruim para a temporada do Jokic foi a demissão do Michael Malone, que com certeza deve ter mexido com ele, porque, pô, 10 anos, né, com o cara. 10 anos. Foi 10 anos? O Jokic é o que? É draft de 2014? Enfim. Foi o único técnico que o Jokic teve na NBA. Então, perder um cara desse, com certeza deve ter mexido com ele. Mas, no geral, no resto, pensando exclusivamente no Jokic, foi um ano muito bom pra ele, cara. Uma temporada muito boa pra ele. Então, Nikola Jokic eu coloco sim como um bom vencedor. E o Chicago Bulls eu coloco como vencedor também, né? Chicago era um time que todo mundo colocava como um time de tanque, como um time que ia tancar, que não ia, né, brigar por nada na temporada. E no fim, vai pro play-in com chance de talvez avançar. E tem uma perspectiva muito boa pro futuro, né? Com o Josh Giddey, com o Kobe White, com o Buzelis. É um time que você olha e fala, beleza. É um time que, pra daqui 2 temporadas, é um time que vai brigar legal na pós-temporada. Vai brigar legal no playoff. Você consegue enxergar isso no Bulls. Coisa que no começo da temporada você não enxergava. Você não tinha muitas perspectivas pro futuro de Chicago. Agora você tem, né? Então acho que a temporada inteira do Bulls, ela foi bem vencedora. Foi uma temporada bem legal. E o futuro do Bulls é bem promissor. Então isso também coloca Chicago como um vencedor aqui. Voltando para os perdedores, Phoenix e Filadélfia, né, os dois são absurdamente perdedores, né? Os dois maiores vexames da temporada, 2 trios que deram absurdamente errado, Durant, Bill e Booker, e Embiid, Paul George e Maxey. Os 2 trios fracassaram. A diferença é que o trio do Suns pelo menos jogou junto, né? O dos Sixers quase não jogou, né? Mas enfim, ambos fracassaram, ambos deram vexame. Filadélfia, ainda mais, né? Porque em março, em fevereiro, o Sixers já não tava mais competindo, né? Phoenix Suns pelo menos chegou nas últimas 2 semanas ainda tendo chance de play-in. Filadélfia nem isso, então os dois foram vexames, os dois foram fracassos e os dois foram absurdamente perdedores. E já fechando aqui os perdedores, eu fecho com o Pelicans. Pelicans também, uma decepção absurda. Um time que eu, sinceramente, achei que brigaria por vaga direta no playoff. Eu tinha uma expectativa muito alta com o Pelicans. E por conta de vários fatores, lesão, trabalho ruim do Willie Green, enfim. Por conta de diversos fatores, a temporada do Pelicans terminou da pior forma possível, com o time tancando, com o time tendo uma das piores campanhas, fazendo uma troca que eu achei bem abaixo do que poderia, né, do Brandon Ingram. Então, sinceramente, cara, a temporada em si do Pelicans foi uma decepção inacreditável, cara. Então, assim como Philadelphia e Phoenix foram vexames, eu acho que a temporada do Pelicans também se enquadra nesse rótulo, né, de vexame. A diferença é que o Pelicans tem uma desculpa boa, que foram a chuva de lesões. O Zion ficou fora um mó tempão, McCollum, DeJounte Murray, principalmente, né? Então, o Pelicans tem pelo menos essa desculpa. Mas pra mim é tão fracasso quanto Sixers e Suns. Pra mim, os 3 foram os grandes fracassos, né, da temporada. Então, eu fecho com o Pelicans de perdedor. E aí, pra encerrar aqui, falar sobre os últimos vencedores, Cavaliers, obviamente, liderando o leste, melhor ataque da liga, provavelmente vai ter o técnico do ano, vai ter 2 fortes candidatos a Six Man of the Year, né, que é o Ty Jerome e o DeAndre Hunter.
Tem um candidato a DPOY também. Então, uma temporada maravilhosa pro Cleveland, um time que tinha várias dúvidas, né? Pô, o que vai ser do Cavs agora, sem o Bickerstaff, com a chegada do Kenny Atkinson, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? E funcionou muito bem. Então, o Cavs, grande vencedor, sustentou a melhor campanha da liga por muitas rodadas, até o Thunder passar. Então, Cleveland, vencedorzaço. Houston, baita vencedor, voltando pro playoff depois, né, da era James Harden, passando das 50 vitórias, conseguindo a seed 2. Né? Ime Udoka, candidato a Coach of the Year, fazendo um trabalho excelente. Jalen Green jogando muito bem. Şangun jogando muito bem. Aman Thompson fazendo uma temporada gigante. Então, assim, o Houston, por voltar aos playoffs e por oficialmente encerrar o seu rebuild, Houston também é um puta vencedor. E eu fecho os vencedores, fecho aqui o vencedores e perdedores com Wizards e Jazz, né? Porque, querendo ou não, os dois atingiram seus objetivos, né? Os dois entraram na temporada querendo ter a pior campanha e eles, né, terão as piores campanhas. Tiveram as piores campanhas da temporada. Então, Wizards e Jazz foram também vencedores, pensando, né, nos seus objetivos aí, que era ficar com a campanha ruim para tentar a primeira escolha, para tentar o Cooper Flag. Né? Então, para mim, esses foram os vencedores e perdedores da temporada. Né? Faltou alguém? Faltou algum time? Faltou algum jogador? Comenta aí. Mas pra mim, pensando de cabeça assim, né? Esses foram os vencedores e perdedores.